Prezados alunos e alunas, é com grande satisfação que vamos iniciar o módulo 4 da nossa disciplina Filosofia e História da Educação. Meu nome é Egberto Pereira dos Reis. Bom, hoje nós vamos tratar a respeito de dois grandes pensadores, brevemente, de forma breve, que trataram a respeito da educação, ou que o seu pensamento trouxe alguma coisa nova para o pensamento. Bom, primeiro eu gostaria de tratar com vocês a respeito de Jean-Jacques Rousseau. Bom, Rousseau foi um importante pensador no período das luzes, ou período iluminista, que nós chamamos de iluminismo também. Ele viveu no século XVII, conhecido como a época das luzes. Essa época das luzes tinha algo peculiar. O que era? Era um grande otimismo na razão e na ciência experimental. Ou seja, esse grande otimismo era quase que uma fé em que a razão e a ciência poderia responder todos os problemas relacionados à vida, relacionados à vida humana. Bom, um outro dado também importante é que nessa época existiam os chamados enciclopedistas, que nós chamamos também das enciclopédias. O que é isto? Os enciclopedistas propunham que todo conhecimento ele deveria ser unificado, Quer dizer, a unificação de todos os saberes, inclusive a sua crítica também deveria ser unificada. Tentar unificar todo o conhecimento produzido no mundo até então. Bom, e Rousseau, ele analisa, além da educação, ele analisa também a vida política. Ou seja, o Rousseau, ele propõe que o ser humano, ele deixa o seu estado de natureza. Quando ele vivia em estado de natureza, ele vivia como nômade, ele caçava, ele pescava, onde tinha alimento ele ficava, e onde tinha água ele ficava. Depois que não tinha mais, ele mudava-se e vivia o que ele chamava de um bom selvagem. Basicamente, o ser humano no estado de natureza, para Rousseau, ele não vivia em conflito com o outro. Bom, mas segundo Rousseau, o homem sofre um processo de civilização devido às catástrofes que acontecem, o ser humano se junta, e principalmente devido à propriedade privada. Quando surge a propriedade privada, começa a nascer a socialização. Então, quando o ser humano ele se socializa, ele vive em sociedade, Rousseau sugere que ele assume uma segunda natureza. E quando ele assume essa segunda natureza, o que acontece? Aquelas qualidades da boa pessoa, do bom selvagem ou do bom ser humano começa a se perder. Começa a ficar ofuscada por quê? Pelas artificiais relações sociais. Ou seja, em sociedade, na verdade, nós somos artificiais, Nós somos superficiais, nós não somos aquilo que nós devemos ser. Ou seja, o ser humano ele fica longe daquilo que é a sua natureza boa. E Rousseau ele propõe que quando o ser humano ele entra em sociedade, ele deixa de ser o bom selvagem. Daí nasce o Estado, o contrato social, o pacto social, para poder equilibrar as nossas relações, para poder intermediar melhor as relações humanas. Então, a política que nasce aí com o contrato social é justamente o quê? Para gerir os nossos conflitos, as nossas relações. Daí, então, a importância de uma política contratual. Então, o ser humano, segundo Rousseau, ele se distancia da sua natureza boa, ele se distancia das suas virtudes, porque viver em sociedade, para ele, é basicamente viver nos vícios. Bom, meus queridos, e é nesse contexto que nasce a teoria educacional de Rousseau. Ou seja, ele tem como modelo a natureza para a educação. O que Rousseau propõe? Ele propõe que o ser humano ele volte à sua natureza. Mas Rousseau, evidentemente, que ele não é inocente, ingênuo, em achar que é possível voltar a essa natureza. Mas ele procura voltar ao máximo o ser humano descobrir a sua natureza. Bom, então,
Ele estabelece uma crítica, além ele critica o próprio iluminismo, né, e também critica dizendo que a educação pública da época só servia para reforçar as qualidades adquiridas artificialmente. Então aquilo que foi adquirido na sociedade a educação serve justamente para reforçar tudo isso que foi adquirido de forma artificial. As nossas relações, fingimento, discursos falsos, vícios. Então, na verdade, a educação serve só para estragar o ser humano. Então, o objetivo do ser humano, como eu disse para vocês, é reconduzir o homem à sua natureza. O interessante é que, reconduzindo o homem na sua natureza, depois Rousseau propõe que esse homem volte para a sociedade, mas volte como um homem melhor. Então, quer dizer, ele propõe que a educação ela seja uma educação melhor para o ser humano. Rousseau, entre as suas obras, ele escreve uma obra de ficção chamada Emílio, ou da Educação. Ele descreve como deve ser a educação. Bom, primeiro, a criança precisa de estímulos, ou seja, a criança pequena, a criança de colo, ela deve ficar com a mãe, com a família, ser amamentada e deve ser estimulada, mas estimular que? Os sentidos. Não precisa estimular agora a razão, ela deve estimular os sentidos. Bom, depois que a criança cresce, ela deve ser o quê? Afastada dos pais e ser cuidada por um preceptor. O preceptor é aquele que cuida da educação da criança, seria como professor, só que um professor, vamos dizer assim, particular. Para quê? Para que ele não contenha os vícios, tenha uma moral ilibada, não fique com os vícios da família. E quando atinge a idade da razão, então, é onde deve estimular a criança a evitar o amor próprio. Isso é interessante, que o amor próprio é artificial, e cultivar o amor de si, que é natural, no entanto, é bom. Quer dizer, não o amor próprio, mas o amor de si. Esse amor de si é aquilo que vem da nossa própria natureza. Então, quando o ser humano ele cresce, ele se desenvolve, começa a fazer uso da razão, então ele poderá relacionar-se com a sociedade, fazer uso dos sentimentos. E Rousseau, ele propõe que a criança no início, ela não tenha contato com a religião, ela não tenha contato com Deus. Para quê? Para que a religião ela não torne-se uma superstição, não seja simplesmente supersticiosa, fantasiosa. Não, Rousseau propõe que quando a pessoa fizer uso da razão, é aí que ela poderia ter contato com a religião. Bom, para terminar, eu gostaria de citar brevemente Immanuel Kant, que Immanuel Kant ele propõe para o conhecimento e para a educação que a razão ela seja juíza da própria razão, ou seja, que a razão ela julgue a própria razão. Em que sentido? Quando eu conheço é para dizer se a minha razão ela é capaz de confirmar se o meu conhecimento é seguro ou não. Desta forma, Kant ele estabelece como que o conhecimento acontece, ou seja, o conhecimento acontece para Kant de duas formas. O primeiro é o conhecimento empírico das coisas sensíveis, das coisas palpáveis. Neste caso, o conhecimento se dá pelas sensações dos sentidos. E o segundo que é o conhecimento puro pela razão, que é a razão a priori. A razão a priori não está sujeita a nenhuma conexão empírica. Ela independe de qualquer forma de experiência sensível. Por exemplo, agora eu estou nesse estúdio aqui e estou pensando, por exemplo, na possibilidade de haver justiça no país. Quer dizer, é um pensamento a priori, ou seja, que independe de qualquer coisa com relação à justiça. Ou quando eu penso de forma abstrata, por exemplo, penso numa árvore agora, que é impossível estar aqui dentro de um estúdio, eu estou pensando totalmente, segundo Kant, independente dos sentidos. Então, segundo Kant, o conhecimento se dá dessas duas formas. Pelos sentidos, pelas sensações, que é a posteriori, e pelo conhecimento puro, quer dizer, totalmente da razão, que é a priori. Meus queridos, aproveitem para ler a apostila e aprofundar em outros livros essa questão do conhecimento da educação, que é fantástico para o ser humano. Bons estudos e bom aproveito.